Gravação. Pronto. Acho que agora tá tudo certo. Boa noite, antes de tudo. Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. Por esse detalhezinho que eu vi agora. Bem, é o seguinte. A gente marcou para amanhã ter uma entrega de lista de vocês, mas é pouquíssimas questões, né? É somente umas questões para exercitar. E entregar a prova de vocês amanhã. A primeira vai para vocês entregarem na quarta-feira, certo? Aí de hoje para amanhã eu vou corrigindo as listas de vocês. Eu tinha começado a corrigir, mas eu estava com outras tarefas, certo? Mas dá tempo de eu corrigir tudinho. Vou corrigir aos poucos, certo? Então, para a aula de hoje, a minha ideia é fazer. Eu não coloquei aqui o roteirozinho, não. Eu posso até colocar aqui para ajudar vocês. Deixa eu adicionar aqui uma página. Então, para a aula de hoje, eu pensei em fazer o seguinte, né? Tem essa parte de campo de direções, que ficou um pouquinho pendente para poder a gente falar um pouco. Boa noite. Tem o teorema de existência e unicidade. E, claro, que é a parte de, entre aspas, né, uma revisãozinha de algumas coisas, dúvidas, tirar algumas dúvidas de vocês e fazer alguns exercícios. Pronto. Aí eu posso começar na ordem que for. Aí eu vou dividir em duas partes a aula de hoje, né? Dividir em fazer isso e depois isso aqui. Ou a ordem não importa, aí depende do, do pedido de vocês. Como é que vocês preferem que a gente comece hoje? Tirando as dúvidas, tudo, e depois ver assunto, ou começar o assunto e depois tirar dúvidas? Como é que vocês preferem? Me digam aí. E aí, pessoal, digam alguma coisa? Vocês estão me escutando direito? Não, não seria sobre todo o assunto, não, a revisão. Seria somente sobre, especificamente, a última parte só. Não precisa ser de tudo, não. É só dessa parte a parte da teoria qualitativa, que é aquela parte de estabilidade e tal. Vocês estão conseguindo fazer os exercícios de estabilidade? Certo. Pronto, a gente fala um pouquinho dele e depois a gente passa para a próxima parte. Então, deixa eu adicionar aqui uma página para a gente começar. Eu posso resolver alguma questão daquelas que eu coloquei, inclusive eu coloquei uma que eu iria fazer, né? Posso escolher uma delas e botar aqui para vocês. Eu coloquei de todos os exercícios. Hum, sim, sim. Não é.
eu faço, que é a ideia que eu pegaria ela para fazer aquele esquema que eu faço a solução e sendo que ainda não fiz, eu vou colocar ainda. Certo? É que eu faço e boto lá para vocês olharem. Para comparar, nada. Para ajudar vocês a ter as ideias para fazer, né? Mas como um assunto que está razoavelmente claro, aí não me prendi tanto a fazer as soluções agora, mas eu vou colocar lá. Bem, então vamos revisar um pouquinho essa parte de estabilidade. De soluções. Veja, em matemática, deixa eu colocar aqui. Em matemática, especificamente, em teoria de equações diferenciais, é muito comum se fazer o estudo de estabilidade de soluções. Por quê? O que é interessante, né? Só vou fazer esse comentário um minutinho. Estabilidade de soluções é interessante em equações diferenciais para entender, tipo, você tomando a solução como base, será que as outras soluções ficam próximas daquelas soluções base, vamos dizer assim, né? Que às vezes é difícil você entender o comportamento geral de um problema, tipo, de maneira geral. Você faz o quê? É como se tivesse o esqueleto do problema, né? Você entende em alguns pedacinhos, você tem uma ideia geral, né? Aí, geralmente, esses esqueletos são as soluções de equilíbrio, né? Certo? Só para dar uma ideia a vocês. Eu vou fazer os exemplos mais simples, eu vou refazer os exemplos que a gente já fez, certo? E a partir desses exemplos, eu volto e de repente faço o exemplo da lista. Aqui eu disse que eu faria, né? Então, eu vou refazer os exemplos que eu fiz na última aula, e para ficar um pouquinho claro para vocês. E são esses exemplos aqui. Eu vou fazer dois. Começar pelo primeiro. Esse exemplo daqui, certo? Vou colocar uma condição inicial. Quando eu digo assim, a condição inicial, quer dizer que o problema está começando. Vamos colocar assim, ó. Quando eu coloco desse jeito, a gente está contando. Deixa eu botar aqui a corzinha. Aqui eu estou dizendo que eu estou contando a partir. Está contando a partir do zero, né? Isso é quando você começa a contar a solução, né? Então a ideia é que quando a gente for fazer as contas vai ficar uma coisa assim. O gráfico da solução vai ficar assim. Ou seja, para t igual a zero, o y0 correspondente é y de zero. É assim que começa o problema. Às vezes você pode colocar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, tipo, pode colocar para t um pouquinho maior que zero, menor, mas para entender é melhor colocar no zero mesmo. É sempre mais interessante. Começa o tempo a contar a partir do zero. Então, resumindo a história, a gente já viu que a solução para esse problema daí, aí vai depender, né? Se você tem, ó, vou colocar assim, as soluções. Se você tem y0 igual a zero, ou seja, qual é a solução que passa no zero? Certo? Então, a solução que passa no zero cuja derivada é igual a y. Você deriva da própria função. A gente já viu essa solução aqui. Certo?
Ou se você quiser pensar de outra maneira, né? Qual é a solução que é a solução de equilíbrio, né? Pensando nessa isso aqui, ó, na linguagem que a gente está colocando, a gente chama da função que está definindo a EDO de primeira ordem. Então, qual é o ponto que faz isso daí dar zero? É justamente o y0 igual a zero. Certo? Aí a gente diz que esse daqui é um ponto de equilíbrio. E aqui o correspondente, a solução correspondente, é a solução de equilíbrio. Certo? É a solução de equilíbrio. Então, a solução que a gente vai tomar por base para saber se é estável ou não é a solução zero, né? Essa daí, igual a zero. Então, a pergunta é: a pergunta natural, né? É estável, é uma solução estável ou instável? É uma solução estável ou instável? Como é que a gente diz se é uma solução estável ou instável, né? Como é que é essa ideia, né? Eu vou discutir no exemplo, certo? Mas tendo a ideia que eu vou ter em mente, né? Então deixa eu fazer aqui vou dizer assim, a ideia, né? A ideia de solução estável, a ideia é o seguinte: quando você tenha, vamos colocar assim, né? Vamos supor que você tivesse uma solução por aqui. Então a ideia é o quê? A ideia é que uma solução estável é quando você, ó, pega pontos próximos ou vale. Deixa eu botar de outra cor, que eu acho que eu botei de uma outra cor aqui nos exemplos aqui. Se você vai um pouquinho por cima, ou seja, se você pega a condição inicial e muda um pouquinho, passa aqui para cima, as soluções elas vão continuar próximas. Ou por baixo também. Você pega uma solução um pouquinho próxima dessa, ela continua próxima. Certo? Aí a gente diz que a solução ela é estável. Certo? Isso é a maneira, vamos dizer assim, intuitiva, né? Você poderia dizer o seguinte também, né? Você pode dizer formalmente, você diz o quê? Você tem, ó, se você tem um número que é próximo daquela condição inicial, isso aqui em matemática a gente diz que é próximo, né? Quando ele diz assim, ó, isso aqui que a gente escreve, quer dizer que é próximo. Essa é a maneira matemática de falar isso, né? Que a ideia é assim, né? Você tem dizer que duas coisas são próximas é assim, né? Você pega um ponto aí, pega ele pertinho, né? O raio delta aqui, né? Que se diz, né? Tipo, ou vai um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, né? Para dizer que o ponto está por aqui assim, ou pode estar por aqui. Você tem que estar próximo. Aí se ele estiver próximo, as soluções, aí você tem uma solução aqui, ó. Aí a outra, se você pega um pontinho próximo, ele continua próximo. Ou seja, se você perturba um pouco, a solução ela não se afasta, ela continua próxima. E quando vai para o infinito, ela fica muito próxima, a gente diz que a solução é estável, né?
Aí diz assim, se a solução é próxima, então a outra solução, né? Vou colocar assim. Vamos colocar assim, a solução do mesmo problema com a condição inicial próxima, né? Certo? Aí teria que a solução continuar próxima, colocar assim, né? Ou do jeito que o professor está falando, a solução, vamos dizer assim, né? Continuam próximas, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar de um jeito que a gente está pensando, é assim. Certo? Pensar se fosse uma solução constante para poder ficar mais fácil. Ou seja, a solução tende a essa, né? Certo? Enfim. Ok? Então, essa é a ideia de estabilidade. Você tem uma solução, aí perturba um pouquinho, a solução continua próxima daquela solução fixa, né? No caso, é a solução de equilíbrio. Aí a gente vai ver que para esse tipo aqui, que é a y igual a y, y0 igual a y0, y em 0 igual a y0, não é estável a solução, essa solução de equilíbrio aqui. Certo? Porém, a gente tem uma que é estável. Eu vou escrever logo a outra aqui do lado para a gente pensar comparando. Deixa eu pegar aqui. Eu sempre gosto de usar esse exemplo porque é o exemplo mais, pelo menos mais didático, né? Mais interessante para a gente entender. Certo? Então, para isso daí a solução. As soluções, por exemplo, para y0 igual a zero, se a condição inicial for zero, né? A solução é zero. E a gente fez também as contas, né? Se y0 é diferente de zero, a solução é isso aqui. Desse jeito. Eu vou voltar lá para outra. Para essa daqui, a solução, isso aqui foi para y0 igual a zero. Aí eu vou fazer para outra, y0 diferente de zero. Vou abrir aqui um espacinho aqui. A solução é assim. Certo? Exponencial também, né? É só verificar fazendo as contas. Ok? Então vamos ver como é que fica os gráficos das soluções, né? Deixa eu dar um aperto aqui, ó. Os gráficos das soluções de desse problema, né? Trouxe ele um pouquinho para baixo, aí fica assim, ó. Aí a gente viu a solução que a gente toma por base, que é a solução de equilíbrio, né? Que é no zero, ela vem por aqui, ó. Não tá assim subindo e descendo não, certo? Eu só botei para dizer que ela tá vindo por aí, certo? Mas é uma reta mesmo. Se quiser até para não confundir muito, colocar logo assim. Essa aí é a solução.
certo? Aí se a gente for pensar na solução que vai por cima, veja aqui é a condição inicial, né? Essa aqui, deixa eu só voltar aqui. Essa aqui é a condição inicial, assim, né? Eu vou mudar um pouquinho a condição inicial, botar um pouquinho para cima, tá por aqui, ó. Eu mudei um pouquinho para cima, ou eu posso mudar um pouquinho para baixo. Sei lá, só para pensar assim, como um número em cima ou embaixo, né? Com esse número aí positivo, só para entender. Deixa assim. Aí no caso de cima, como a solução aqui, lembrando a solução, ela dava exponencial, né? Você tinha y de t é assim. Então a solução faz uma coisa assim, ó. Por aqui, quando y0 é positivo, ou vai por baixo. Porque ela vai caindo, né? Passando pela condição inicial aqui. Certo? Aí nesse caso, como quando você perturba um pouquinho, as soluções elas se afastam, né? Da solução base, né? Já pega a solução base aqui, a solução de equilíbrio. Ela é estável. Certo? É instável, quer dizer. Desculpa. É instável por. E eu acho que se fosse estável, ficar estável não tem nada, né? Isso. Que é o caso da outra. Deixa eu aproveitar logo a outra, que é mais simples, né? A outra é mais direta. Veja aí, a outra é do mesmo jeito. Y0 igual a zero tem a solução constante igual a zero, né? A diferença é que a exponencial, em vez de ser crescendo, ela subindo vai caindo, né? Essa aqui é que a gente toma por base. E as outras soluções fazem isso aqui. Deixa eu botar aqui de uma cor azul. Ela vem por aqui por cima. A solução começa aqui, ó, e veja, olha na cara da solução, ó. Olha na cara da solução, tipo, ela começa aqui nesse ponto, mas quando o t vai para o infinito, esse termo daqui vai para zero, né? Aí ele, mesmo estando aqui por cima, aí, ó. Deixa eu apagar aqui. Ele vai fazendo isso aqui, vai caindo. E tendendo. E a mesma coisa se for por baixo. Você, ó, pega a condição inicial, dá uma perturbadinha, vem um pouquinho aqui para baixo, ó. A solução vai por aqui, ó. Se o t vai para o infinito, também vai para zero, né? Apesar que ele está indo por baixo, que y0 é negativo. Ele vai por aqui por baixo, mas vai tendendo a zero. Vai tendendo aqui a zero. Certo? Vai para o infinito, né? Então, por cima ou por baixo, as soluções vão tender a esse ponto aí. Você já perturba um pouquinho aqui. É aquela história, né? Como a gente tinha conversado no início,
Cadê as cores sumiram aqui? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Aí quando você perturba um pouquinho, a solução está aqui, você perturba um pouquinho ou para cima ou para baixo. Você perturba um pouquinho, aí você tem uma solução, tipo, muda um pouquinho a condição inicial, eles vão para perto. Já no outro problema, no outro, né? Você perturba um pouquinho, em vez das soluções continuarem perto, não, elas se afastam. Aí no primeiro caso a gente diz que é instável, e nesse caso aqui a solução é estável. Essa solução aqui é estável. Ok? Tá bem parecido as ideias, certo? Não tem nada fora do comum, não. Aí não. Só a questão de costume, né? Se acostumar com essa linguagem, certo? É mais ou menos aí que entra aquelas histórias do que eu falei nas primeiras aulas e mandei até um videozinho para vocês, daquele retrato de Lorentz, né? É parecido com aquilo, que é aquela história do efeito borboleta, você mexe um pouquinho a solução, a condição inicial, as soluções podem serem muito diferentes, né? Muda um pouquinho de nada, a solução pode estourar, né? Que isso que chama de efeito borboleta, que você muda um pouquinho aqui as soluções, ela puff, vai para outro lugar. Já quando é bem comportada, né, que é o ideal, né? Quando você vai estudar coisas da natureza, por exemplo, a estabilidade do sistema solar. Não é desse jeito bonitinho aqui, não, mas é parecido. Para você dizer que o sistema solar é estável, ou seja, pequenas perturbações, ele continua, vamos dizer assim, né, próximo, né, disso, né? Okay? Enfim, é mais a viagem do porquê isso aí, para que isso serve, né? Então, essa é de solução estável, né? É a solução de equilíbrio, a solução que anula, né? No caso aqui, a solução que anula a EDO, né? Tipo, qual é a solução? A solução que é constante, aí você pega as soluções próximas, certo? Então é isso. Tem uns exemplos na lista que eu passei para vocês. Eu posso até discutir aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou abrir aqui agora. Deixa eu ver se eu lembro onde é que está aqui, se está fácil. Se não tiver, a gente passa adiante. Deixa eu ver aqui, foi a lista 4, né? Pronto, foi essa lista aqui que a gente pegou, não foi? Aí quando eu coloco para vocês faço, aí eu faço uma e vocês fazem a outra, né? Aí só para relembrar, vocês fazem essa, deixa eu botar aqui de outra cor. Aqui vocês fazem essa e essa. Aí eu deixo para fazer aqui na aula, ou se não, boto para vocês, eu apresento aqui para vocês, ou eu posto lá a solução. Essa é daí que eu digo que faço, né? Eu posso tentar fazer essa 7.1 aqui agora, certo? Eu não fiz antes, não. Inclusive, eu estou tentando me lembrar aqui, eu acho que um exemplo que eu fiz na última aula, eu não sei se eu fechei esse exemplo, que é bem parecido com esse 7.2. Ele é muito parecido com esse que eu deixei para vocês, certo? Vocês querem que eu faça esse primeiro aí, o 7.1? Então, pronto, vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui. Então, vou ler aqui a parte inicial, né? Para as equações diferenciais autônomas dadas, ele tem a equação diferencial autônoma. Vamos lembrar primeiro o que é que danado é autônomo, né? Autônoma quer dizer que aqui só depende de y, né?
Ou melhor, pode dizer assim, não depende de t explicitamente. Só para vocês lembrarem rapidinho, aí teve uma EDEL assim, ó. Era não autônoma. A gente apagou, aí dava autônoma, né? Aí lembra aqui, para não autônoma, quando depende de t, as coisas ficam muito mais complicadas, certo? Então a gente vai a coisa pé no chão. Para... Professor, Hum, pode falar. agora eu queria voltar na realidade, assim, você preocupa muito com algo, porque assim, quando eu fazia, eu preciso fazer uma aula de esporte, depois eu fui lá para pegar, no final, depois eu pegar a gente no fim, e no final você me dá a principal. Porque tem muita coisa aceitável, Não tem problema não. Aí vamos ver aqui, ó. Aí tem uma equação diferencial autônoma, aí tá y' igual a f de y, ou seja, a equação diferencial tem que achar quem é o y, né? Se não achar, nesse caso aqui não precisa achar explicitamente, é entender o comportamento. Aí na letra A, esboça o gráfico da f de y, a função que define a EDO, porque a EDO de primeira ordem é o que vai definir o que está do lado direito, né? Essa tal dessa f, né? Vai mudando a função, vai mudando a EDO. Aí tá, esboça o gráfico em função de y. O exemplo 7.1, o tal do f de y é esse negócio que está aqui. Esboça o gráfico de f de y em função de y. Determina os pontos de equilíbrio. Lembra, o ponto de equilíbrio é onde a função dá zero, né? Só para lembrar, né? Os pontos da função dá zero, né? Y0 está aqui, ó, tá o quê? A função dá zero e classifica cada um dos pontos de equilíbrios como assintoticamente estável ou instável. É aquela mesma ideia que a gente falou lá, né? Pega a solução de equilíbrio e vê próximo se ela está tendendo a elas ou está se afastando, né? E justifique, certo? Aqui o problema vai mudar um pouquinho de nada, mas a ideia é muito similar ao que a gente já estava fazendo. Outra parte, antes de eu fazer as questões, só para a gente ver o que danado a gente vai, o que, é que a gente tem que fazer. Aí determine como varia o crescimento das soluções com y. Aí é aquele negócio, né? A solução é o y de t, né? Solução, lembrando, é y em função de t. Então, como é que varia o crescimento? Tem que saber onde é a derivada da positiva ou negativa, né? Derivada positiva crescente, derivada negativa, a função ela é decrescente. É por isso que ele varia. Como é que varia o crescimento? Certo? É entender esse comportamento disso aqui, né? Determina os valores nos quais de y, valores de y, né? Valores de y, não, determine para quais valores de y as soluções têm ponto de inflexão. Lembra, ponto de inflexão é quando isso aqui muda, né? Vamos colocar assim, ó. A derivada de ordem 2, né? Muda, né? Muda de sinal, né? Quer mudar de sinal que tipo vai de positivo para negativo, quer dizer que a contagem para cima passa para baixo, ou de negativo para positivo, a contagem para baixo para cima. E a letra D, a última parte, esboça algumas soluções da equação usando os resultados dos itens anteriores, né? Aquela coisa das soluções que a gente fez, né? Esboce umas para dar uma ideia, né? Então vamos lá. Então vou começar aqui fazendo passo a passo, né? Primeiro, esboça o gráfico, né? Da F. Deixa eu só colocar aqui, trazer aqui para baixo para a gente não se perder. A função é y menos y2. Esboçar o gráfico. Uma função quadrática, né? Não tem muita dificuldade, né? Não precisa calcular delta nem nada não. Viu? Pela cara já dá para ter uma ideia, né? Você tem, ó. Se você prestar atenção, você tem, ó,
Pego o Y, boto em evidência, fica assim, né? Aí para dar uma ideia, né? A concavidade é uma parábola, o gráfico, com a concavidade voltada para baixo, né? O gráfico é uma parábola, certo? Porque a função polinomial de grau 2 com a concavidade voltada para baixo, né? Concavidade voltada para baixo. Certo? É meio simples, meio óbvio, né? Porque você tem menos y2, né? O coeficiente do y2 é negativo, né? E os zeros, né? Ou as raízes do gráfico, né? As raízes da função são, você vê por aqui, ó. É zero ou 1, né? Então você tem o de imediato, né? Então logo, você já tem de cara como vai ser o gráfico dessa parábola, né? F, aqui a variável, não precisa, não vamos começar, como dizer assim, já está desenrolado nisso, o y não tem que estar na posição vertical não, certo? O que importa é o y, a variável independente, e o f seria a variável dependente do y, né? Certo? É bom a gente não se perder. Opa! Você pegou os pontos, vê, esses pontos eles estão abertos ou fechados? Tipo, Y0, Y0, Y1 estão abertos. Como assim? Entender. Eles ficam abertos, né? Bola aberta nisso. E aí não entra Não, no intervalo entre o que passa deles e dentro, né? não. Eu vou esclarecer isso. Isso é uma pergunta importante. Por isso que o tal do perímetro de sinuosidade é bom para isso. Porque ele dá uma intuição boa, que é o seguinte, quando a solução é tipo solução de equilíbrio, quando a y é igual a 0, y é igual a 1, quer dizer que é uma solução que é constante. Aí quer dizer que as outras soluções vão ficar, tipo, não podem cortar ela. Por isso que é existência e unicidade, tipo, vai ter que ter uma reta no y igual a 0, y igual a 1, e vai ter outras soluções ali, por dentro, né? Ou por fora. Tipo, as soluções não se cruzam. Como eu disse a você, é a solução que você toma por base. Por isso que você vai para a solução de equilíbrio e depois pensa nas outras. Para saber, inclusive pensar, será que ficam próximas dessa? Para dizer se ficam próximas ou não dessa, é que chama de as soluções são estáveis ou instáveis, né? Tipo, tem um linguajar para isso, que a gente diz o seguinte, a gente diz que a gente tem as soluções, tipo, é o esqueleto da solução. Pega as soluções de equilíbrio e as outras ficam próximas disso ou não, né? Ou se afastam dessas. Até as soluções por base, vamos dizer assim, né? Dar um exemplo. Em polinômios, tipo função quadrática, função de grau 1, a função afim, ou até de terceiro grau, se a gente determina as raízes. Uma maneira de construir o gráfico de uma função, a maneira, vamos dizer assim, né, que a gente toma por base são as raízes. É como se fosse um esqueletinho, né? Você pega as raízes e das raízes você tem a ideia do gráfico. Para equações diferenciais, o esqueletinho da gente e as soluções de equilíbrio. Aí das soluções de equilíbrio você constrói as outras. Você vai ficar próximo ou longe, né? Aí depende do exemplo. Então vamos continuar esse exemplo aqui. Aí o gráfico desse negócio fica assim, ó. Passa no 0 e no 1. Y igual a 0 e o y igual a 1. E o máximo dele aqui, né? Deixa eu ver aqui, se eu vou dar um chute legal, acho que é 1,5.
não é? Porque tá no ponto médio, né? Se é uma parábola contada para baixo, se a raiz é 0 e 1, tá lá no ponto médio. Aí se y igual a 1 meio, vai dar 1 meio vezes 1 meio, chuta aqui que vai dar 1 quarto. Se você bota aqui, ó, 1 meio, bota aqui 1 meio e bota 1 meio aqui, ó. Fica 1 meio vezes 1 menos 1 meio, né? Então tá por aqui, ó. Então a solução fica isso. Deixa eu ajeitar aqui para ficar uma parábola razoávelzinha. Pronto. Pronto. Então essa é a solução, né? Se você quiser pensar também, né, que isso vai ajudar um pouquinho depois. Aqui, ó, entre 0 e 1, a função ela é positiva. Deixa eu até botar aqui, ó. A função ela aqui é positiva, né? Para cá ela é negativa. Para cá ela é negativa. Se você for pensar na função, tipo, lá você tem, ó. Quando vai definir, tem a função e tem o dy dt. Isso vai corresponder ao quê? Vai corresponder onde a solução é crescente ou decrescente, né? Lembrando que você tem assim, ó. Lembrando, né? Que você tem isso daí, né? Aí você vai pensar o quê? Onde a função é positiva, a derivada é positiva. A derivada da solução. Vamos tentar não confundir isso, né? A função que define a EDO é f. A f aí que eu coloquei. Então, onde essa função é positiva, a solução, que é o y de t, quando f é positivo, dy dt é positivo. Ou seja, quando for fazer o gráfico, não é y, é f de y, né? O gráfico da solução, só para a gente não confundir, ele é assim, ó. É t, é a variável independente, aqui é o y. Veja, aqui é o gráfico da função, é y em função, que é o gráfico da função f. Aqui é outra coisa, é o gráfico da solução. O objetivo da gente é chegar até o gráfico da solução. Mas aí no meio a gente usa um truque, né? O truque é analisar a f. Aí analisa o gráfico da f, né? Isso é muito comum em matemática. Você quer analisar uma coisa, você pega como truque e analisa outro elemento lá do que você está trabalhando. Ok? Então deixa eu retornar aqui para ver o que a gente já fez. Esboce o gráfico da função em função de y. Essa parte aqui a gente já fez, né? Essa parte aqui a gente já fez. Determina os pontos de equilíbrio e classifica cada um dos pontos de equilíbrio como assintoticamente estável ou instável. Bora ver, né? Deixa eu adicionar uma página aqui para a gente continuar a conta. Acho que a conta agora não vai ficar difícil não, depois dessas coisas que a gente fez, né? Equilíbrios, né? A outra parte do problema é pede os equilíbrios. Os equilíbrios, lembrando, é os pontos de modo que a função se anula. E y0 tal que a função se anula. Qual foram esses pontos aí que a gente fez a conta agorinha? Qual foram os pontos que a gente viu aqui agorinha? 0 e 1. Isso, 0 e 1. Certo? Lembrando que isso daqui corresponde a soluções, né? Corresponde a soluções de equilíbrio. Quais são as soluções aqui correspondentes? 0, né? Se quiser verificar, é só você botar lá. Bote na EDO. dy dt. Bota y igual a 0, é solução, né? Do lado esquerdo dá certo. Derivada da função constante 0 é 0. E do outro lado, fica 0 menos 0 é solução. Deixa eu dizer aqui, isso aqui, solução de equilíbrio. A solução correspondente ao equilíbrio, né? Solução de equilíbrio. E aqui é a mesma coisa, y0, você tem a solução correspondente, que é 1, né?
Já tem essa parte aí. Deixa eu voltar aqui para ver o que ele pedia mais. Os pontos de equilíbrio a gente já viu. E classifica como assintoticamente estável ou instável. Vamos ver, né, se as soluções tendem a ela ou foge dela, né? Vamos ver. Pode falar. Eu fiquei um pouco com o nível seu, porque nos exemplos do livro, no material, o professor ele desenha os gráficos da função de economia, colocando uma bolinha técnica na qual o ponto fechado. Eu fico meio. Isso vai ser considerado como errado? Eu não Não, li na bola técnica agora, mas eu coloquei o que eu devo pegar a atividade aí e tal, não, pode deixar. Se você é questão de entendimento. O que é que isso vai significar? A bolinha tá aberta ou fechada, né? Mas isso, eu não sei se eu entendi que não é exatamente o que eu estava pensando. certo? Eu vou dar uma olhadinha, eu vou prestar atenção nisso na solução de vocês, aí eu faço algum comentário. Não, não, não. Não se preocupe com essas coisas de décimozinho, não. Isso não vai alterar a nota de vocês. Quase nada. Vamos ver. Aí vamos ver como vai ficar o. Eu vou fazer uma ideia, né, do gráfico das soluções. Agora veja, o gráfico das soluções da EDO. Então vamos dar uma ideia, né? Vamos colocar assim, né? Uma ideia do gráfico das soluções. Tem um métodozinho para você fazer, que é você botar o gráfico da função, do DFCT, mas eu não gosto. Eu prefiro fazer desse jeito. É o meu jeito de fazer. Você faz assim, ó. Você vai lá, ó, colocar T, Y. Aí tem as soluções de equilíbrio. Vou botar elas aqui. Vou botar de vermelho. Solução de equilíbrio é o 0 e 1. Aí vem por aqui, ó. Essa. Tem essa. Vou dar uma aqui por cima. Essa aqui é 0, né? Essa daqui. Lembrando que ela tem que ser constante, né? Equilíbrio é a função constante, né? Paralela ao, vamos dizer assim, o eixo das abscissas. É melhor falar assim, né? Porque a gente sempre diz eixo do x, né? Mas eixo do x, eixo da abscissa, tanto faz. Certo? Mas aqui só para não confundir que a variável aqui é o t, né? E a função que está dependendo do t é o y. Aí tá assim. Aí vamos ter ideia, vamos especular aqui o que é que vai acontecer, né? Com as soluções. Vamos ver aqui. Entre 0 e 1, a função ela é crescente ou decrescente? E aí? Entre 0 e 1, a função é crescente ou decrescente? A f. A gente viu aqui, ó. Entre 0 e 1 é crescente, né? Isso aqui determinava, tipo, a f é positiva, quer dizer. E determinava o crescimento, né? É mais ou menos assim, ela vai ficar por aqui, ó. A f é positiva, então quer dizer que ela vai fazer uma coisa assim, né? Eu penso. Vai ficar uma coisa assim. Veja, se entre 0 e 1, só para lembrar, né? A f é positiva. No caso, dy dt é igual a f, né? Então, a derivada é positiva. Certo? Quer dizer que o y é crescente. A função, né? E a mesma coisa, se for em cima do 1, depois do 1, ou debaixo do 0, a função
ela é negativa. A função que define a EDO, né? Tá aqui, ó. Ou antes ou depois é negativo, né? Aí só para lembrar, dy dt é igual a f, ele é negativo. Então, y de t decrescente. Certo? Então fica como aqui mais ou menos o gráfico? Qual a especulação que a gente daria? Vamos dizer assim, vamos começar por aqui, ó, pontos assim, ó. Começando aqui nas condições iniciais, por aqui assim. Vou pensar uma solução lá em cima, uma no meio, uma para cá. Como é que fica mais ou menos as soluções? Se tiver entre 0 e 1, por aqui assim. Aí eu não sei se é concavidade para cima ou para baixo, pouco importa, né? É porque pode ser assim, mas eu chuto. A gente não fez essa conta, eu teria que derivar duas vezes, fazer o crescimento. Eu chuto que seja uma coisa assim, né? Pra cá, pra cá, né? Uma coisa assim, não é? Que tá crescendo, né? Ela vai crescendo. Mas se a concavidade é para baixo ou para cima, a gente não estudou isso aí. A gente não fez nenhuma conta, certo? Só para entender se é estável ou instável. Vamos ver o outro. Em cima do 1, y maior que 1 por aqui, a função ela é decrescente. Então eu chuto que seja uma coisa assim. Ó. Certo? Sem se preocupar se ela está descendo, subindo, certo? Isso aí a gente vê já já. E aqui por baixo, quando y é menor do que zero, a derivada ela é negativa, ela é decrescente, né? Tá a mesma coisa. Eu chuto que seja assim também. Tá caindo aqui, né? Por baixo o gráfico vai caindo, que é a função decrescente, né? Certo? Então, pelo que a gente está observando aí, só olhando para esse gráfico daqui, as soluções de equilíbrio aí são yt, que é a constante igual a zero, e a outra yt igual a 1. Olhando para essas duas aí, qual é que é instável e qual é que é instável? Digam aí. Podem falar, podem escrever, digam aí. Qual é a... Isso, justamente. Com certo tempo infinito, você tem a do meio, né, que é a base, e as outras vão se afastando dela, né? E a de cima, t vai para o infinito, as soluções vão se aproximando dela. Certo? É tranquilo, né? Isso, né? Depois de fazer essas contas, a gente se acostuma, não fica. Não é uma coisa complicada, não. Viu? Isso aqui é estável. E essa daqui é instável. Instável, né? Instável quer dizer que é não estável, né? É nome, né? É estável quer dizer que as outras se aproximam. Instável quer dizer que não acontece isso. Okay? Então esse é o pedaço do... Eu acho que eu fiz, né? A gente fez, né? Essa primeira parte agora, ó. Ponto de equilíbrio, classifique e vê se é instável ou instável. Tá resolvido isso. Aí, opa, pode falar, desculpa. Não, aquilo ali eu só fiz para dar uma ideia, porque o gráfico não tá muito. O meu gráfico que eu fiz tá, não tá muito preciso, não, né? Porque tem que saber se é cavidade e tal, mas para falar se é instável ou instável, isso aqui já tá bom, né? É porque eu tô me lembrando que a estratégia do professor Reginaldo é diferente. Ele analisa o gráfico de uma coisa, de outra, mas eu não gosto não, porque termina tendo que decorar um passo a passo, que eu prefiro fazer assim, que é mais, eu vou dizer assim, é mais visual, né? Você não está decorando, você está entendendo o que está fazendo, tipo, isso tinha que dar isso porque tem que dar mesmo. Não,
É, é. Pronto, a gente fez a A e a B de uma vez, né? E a letra C, determine para quais valores de Y as soluções em ponto de inflexão. Então a ideia disso daí é como eu disse a vocês. Quando a gente vai fazer o gráfico de uma função, a gente dá uma precisão ao desenho quando estuda o crescimento, o decrescimento e o sinal da derivada segunda, né? Que é a concavidade é para cima ou para baixo. Isso é a maneira natural de se fazer, né? Okay? Então a ideia é você derivar de novo, né? Para você entender o comportamento. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu não sei se tem jeito mais fácil do que eu tô pensando aqui na minha cabeça agora. Você lembra de algum jeito mais simples, tipo de determinar ponto de flexão? Existe algum jeito de determinar ponto de flexão só com a derivada primeira? Existe? Vocês sabem? Ou precisa derivar duas vezes mesmo? Derivando duas vezes, né? Pronto. Então vamos fazer a conta. É porque eu estava pensando o seguinte: ó, a derivada segunda é a taxa de crescimento da derivada primeira, né? Pode pensar assim: a derivada primeira é a taxa de crescimento da função. Então a derivada segunda é a taxa de crescimento ou decrescimento da derivada. Aí você poderia analisar desse jeito, né? Mas fica uma interpretação um pouco geométrica demais. Vamos fazer do jeito que a gente sabe fazer. Que é o que eu tenho mais segurança. Vamos ver aqui. Eu acho que sim, eu acho que tem um jeito de fazer. Eu posso falar sobre isso para vocês depois, uma coisinha à parte, né? Que é tipo analisar a taxa de crescimento. Aí não precisa você derivar, né? Você, é só entender o comportamento. Se a função cresce ou decresce só no olho, né? Tipo assim, a derivada é desse jeito, então vou analisar como a função cresce ou decresce. Existe esse jeito aí. Certo? Mas eu falo sobre isso para vocês depois, com mais calma. Vamos fazer do jeito feijão com arroz mesmo. Então deixa eu voltar aqui. Eu vou querer calcular a derivada segunda. Deixa eu só dizer aqui que eu estou fazendo para não se perder. A gente vai fazer o item C. Só para a gente saber onde danado a gente quer chegar nesse problema. Estão sendo gravadas assim. É porque é porque o pessoal geralmente grava pelo suíte, né? Que é chega aqui, aperta. Então, aí tem que ser pelo suíte, que é o seguinte, para você fazer. Deixa eu tentar explicar vocês, se vocês. Inclusive, quando vocês forem dar aula tal, existe isso. Tá? É o pacote Google de educação, né? Tipo, o pacote Google de educação permite o básico, a gente gravar, fazer a aula, eu compartilhar a tela, tal, esse é o básico. Mas para você gravar a aula e a aula automaticamente ficar gravada, ficar salva na conta Google Drive da gente, é preciso pagar. Tem que usar a versão paga. Aí, para a versão paga, o valor eu acho um pouquinho alto. Aí, a Rural, como professor, eu tenho direito a essa conta. Tipo, a Rural comprou alguns direitos. Aí, eu tenho que migrar minha conta, que é da UFRPE, para o Gmail. Aí, eu fiz esse pedido, mas ainda não recebi resposta. Aí, enquanto eu não receber essa resposta, aí eu fico abrindo o computador e o OBS. Certo? Inclusive, até uma dica, antes de eu fazer esse problema, é até uma coisa importante para vocês saberem como é que é o dia a dia do professor fazendo isso. E até como vocês, a maioria aqui acho que vai ser professor, ou já é professor, vocês vão entender isso. Eu vi que dá para fazer a aula, eu fui fazendo teste, né? Como eu disse a vocês, estava começando, estava do zero, eu fui aprendendo de um jeito ou tentando de todo jeito. Eu vi que dá para fazer a aula só com celular. Inclusive, meu celular é bem velho, é um J2, que meu celular estava quebrado, mas o J2 aguentou o Google Meet. Dá para fazer a aula você usando só o J2 e um tablet. Aí o tablet é um pouco mais caro, né? É isso que eu estou dizendo. Se quiser investir para trabalho, para qualquer coisa, para quem conseguir se organizar, guardar um dinheirinho, um tablet é legal, do que tem a canetinha, né?
Porque você pode colocar, o esquema é, se tiver o switch, né? Que grava a tela, que nem você perguntou, é só apertar o botão aqui e gravar. Você pode botar a câmera, bota um pedestalzinho para ela ficar parada, aí bota o fone no celular e compartilha a tela do tablet. Aí você nem precisa de um espaço muito assim, muito organizado. Basta ter uma mesinha, um lugarzinho, tal, internet conectada e você faz a sua aula, ou assiste sua, enfim, né? Vocês conseguem continuar trabalhando, né? Que eu acho que, inclusive, para quem está trabalhando, sei lá, vocês dão aula particular ou dão aula em escola mesmo, com turma, vai continuar o semestre assim, né? Tipo, algumas aulas vão, algumas escolas. A mesa, a mesa digitalizadora, né? É bem mais barato mesmo. Então, eu comprei o tablet porque eu fiquei. Inclusive, quando eu fui, eu vou começar a dar aula. Aí, quando eu estava perto de fazer as aulas de vocês, meu celular quebrou. Meu celular novo, como se fosse celular novinho. Eu estava contando com ele para fazer, gravar e tal. Aí, quando eu fui, eu falei, tipo, eu não vou conseguir começar o semestre sem o celular. Aí, quando eu fui comprar, eu vi o tablet, tipo, é um pouco mais caro, né? Mas eu falei, pô, mas o preço tá um pouco compatível. Eu comprei o tablet. Inclusive, com o tablet, agora tudo que eu faço, eu deixei de usar papel. O meu papel mesmo aqui, eu tenho um quarto que é cheio de papel, que tem mofo, eu fui jogando tudo fora e agora eu só escrevo no tablet agora, tô viciado. Pode mandar, esse é mais prático para você, pode mandar. Enfim, eu tô gostando desse negócio. No início, eu era bem anti-tecnologia, tal. Eu não tinha muita paciência. Aí depois eu vi a praticidade, a necessidade é bem legal. Por exemplo, eu tô jogando meu mofo tudo fora, que é papel velho, papel, sei lá, desde a graduação que eu guardo uma nota de aula que eu gostava, eu tirei as fotos e guardei, e o restante eu joguei tudo no lixo. Mais coisa, tipo uns materiais, sei lá, umas xerox que eu tinha de uns livros, eu tiro a foto da capa do livro, jogo o livro fora e baixo o livro de novo e deixo guardado. Pois é. Aí fica cheio de mofo dentro de casa, eu preferi, enfim, ter me ajudado isso. Sim, vamos voltar. Aí, os pontos de inflexão, deixa eu só voltar aqui para a equação. Como eu disse a vocês, só lembrando qual é o objetivo, é você dar uma precisão melhor ao gráfico, né? A gente só entendeu o crescimento, mas a gente quer saber se a curva está, vamos dizer assim, encurvada para baixo ou para cima, onde é que isso está acontecendo, né? Ok? Então, lembrando, a solução é assim, né? Y em função de t, para a gente não esquecer isso. Então, a gente tem que entender y como função de t, né? Tipo, o gráfico tem que ser t, a abscissa e a ordenada é o y, certo? Então aqui a gente já consegue entender o crescimento com dy dt nos intervalos, né? Tipo, se está acima do zero, se está abaixo, tal, ok? Então, para entender um pouco melhor, a gente tem que entender a concavidade, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Já entendemos o crescimento por conta do dy dt. Então, agora a gente vai entender a concavidade. Aí com a concavidade a gente tem dois pontos de inflexão, né? Mas enfim. Aí para isso a gente precisa da derivada segunda, certo? Eu estou sendo repetitivo com isso, mas é importante, certo? A gente entender o que é que danado a gente quer fazer, certo? Então vamos lá. Ó. Então vamos fazer as contas. A derivada segunda. Se a gente tem a derivada, se tem a primeira derivada, dá para entender a segunda derivada.
Vamos entender. Derivar a segunda é derivar a derivada, né? Derivar a função é derivar a derivada. Aí você vem aqui, ó. Isso que está aqui dentro, a derivada, está aqui, ó. Então vamos ver como é que fica. Aí fica derivada da soma. Aí vai ficar, ó, derivada primeira menos a derivada da segunda. Veja, lembrando aqui, ó, só para você lembrar, né? Y é função de t, né? Então, se tem y2, tem que usar a regra da cadeia para derivar. Então, isso daqui, ó, regra da cadeia, vai ficar desce o 2, aí fica y, deriva, tipo, deriva de fora, 2y, aí deriva de dentro. Certo? Aí juntar tudo, deixa eu botar aqui para baixo para a gente ver o que a gente fez, né? Só para a gente não se perder. Aí ficou com isso. Certo? Repetir, ó, dy dt, só para ver o que a gente fez. Eu repeti, ó, isso aqui veio para cá. E isso daqui, que tem um sinalzinho aqui, né? Veio para cá. Certo? Aí eu vou botar o dy dt em evidência. Certo? Quem tiver um jeito mais fácil de fazer essas derivadas, fica à vontade, certo? Eu só consigo fazer desse jeito. Eu sou um pouquinho metódico para não me perder. Aí aqui, ó, esse negócio daqui era y vezes menos y2, de novo, né? Aí no final das contas ficou assim, ó, 3 pontinhos, ou seja, no final das contas o que a gente obteve é isso. A derivada de ordem 2 é assim. Se você quiser, né, eu posso botar assim, ó. Certo? Se você quiser pensar, é um plano, o do lado direito, né? É um plano de grau 3, cujas raízes, né? Você pode ver, ó, y, 1 menos y, 1 menos 2y. A raiz desse polinômio são 0, 1 e 1 meio. É bem claro, né? Você olhando aí. Então vamos entender como é que fica o sinal dessa função, né? d2y dt, né? A ideia é você entender como é que fica o sinal desse negócio aqui, né? Que é um polinômio, né? Sei lá, vou chamar esse polinômio, uma letra para ele, p de y. Certo? Aí para você entender o sinal disso aqui, ó, é você entender esse polinômio, né? Você entende onde ele é. Aí já é, sabe onde é, cresce, decresce, enfim, né? Então vamos fazer aqui uma continha. Não é nada elaborado não, isso não, certo? Tá, acho que tá razoável aí. Vamos entender um pouquinho esse polinômio. Eu vou escrever ele assim, ó. Veja, eu vou escrever logo assim, direto, vejam aí. Acho que fica bem fácil de fazer a conta se eu fizer isso. Vejam aí. Eu troquei o sinal aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer assim, ó, para não ficar com esse sinal na frente. Acho que fica mais fácil assim de enxergar, certo?
Se você quiser, você pode até, para não ficar aqui, para saber logo quem é a raiz, vou colocar logo assim, ó. Vejam aí. Acho que é mais fácil. Porque já fica de cara quais são as raízes. Aí ele fica assim, ó. O gráfico do polinômio aí sabendo que a raiz deles aqui, deixa eu colocar logo as raízes, né? De cara aqui, ó, 0, 1 e 1 meio. Tá tranquilo as raízes aí, ó. Aí você vem aqui, ó, 0, 1 meio e 1, né? Passa por aqui. Aí como é que ele passa por aí? Eu vou dar meu chute, eu acho que é assim. Se o y ficar grande, a função vai-se embora, né? Se passa do 1, né? Se tem que passar pelo meio, ela tem que fazer isso. Aí tem que voltar no 1, né? Faz isso. Certo? Então por aqui, ó, ela é positiva, para cá é negativa, para cá é negativa e para cá é positivo. Certo? Aí daí você pode analisar direitinho, ó. Então, como? Você tá com isso aqui, ó. A derivada segunda é o polinômio, né? O tal do polinômio que a gente está analisando aí, né? Que é o... Só para lembrar, vou levando lá para baixo, certo? Ou seja, o sinal da derivada segunda é o sinal que aparece aí, né? Então o sinal... Aí você vê, ó. Se o y está antes do zero, a derivada segunda ela é negativa. Se está entre 0 e 1 meio, a derivada segunda, aqui ó, entre 0 e 1 meio, a derivada vai ser positiva. Entre 1 meio e 1, a derivada segunda, ela é negativa, né? E depois do 1, a derivada segunda ela é positiva, certo? Observando isso aí que aconteceu, qual é a conclusão que a gente pode tirar dessas duas coisas aqui? E aí? Estou lembrando aqui, a derivada negativa com cavidade para baixo. Derivada segunda positiva com cavidade para cima. Derivada negativa aqui e com cavidade para baixo. E aqui derivada segunda positiva com cavidade para cima. Então qual é a conclusão que a gente pode tirar daqui? Me digam aí. Qual é a conclusão que a gente pode tirar daqui? Do y igual a 1 meio. E aí, pessoal? Podem falar, escrever, me digam aí. O que acontece em 1 meio? Y igual a 1 meio. A concordade passou de para baixo para cima. O que eu posso afirmar de 1 meio? Em y igual a 1 meio. O que acontece com a função? A solução. Não é nem isso. É o chamado que a gente está procurando, o ponto de inflexão, né? Passou. Ela para baixo, tipo, ela vem assim, ela vem para baixo, e no meio ela faz para cima.
Entendeu? Muda a concavidade, né? Aqui é a mesma coisa. Você junta aqui. Aqui é. Cadê? Um meio. Cadê aqui? É. Eita, peraí. Isso é no zero, né? Peraí, desculpa. No zero. Deixa eu repetir aqui para não. Eu estou meio perdido. Passou de baixo para cima, né? É o zero primeiro. Isso. É. No meio também, né? Eu fiz as contas todinhas e no final ia me perder na parte mais de boa. E o último, né? A verdade passa de para baixo para cima também, né? No ponto, no isso, isso. Então, por fim, aí como é que fica agora o gráfico? Vamos agora o gráfico das soluções. Só para a gente agora ver como ficou um pouquinho mais preciso, ficou um pouquinho melhor, né? Deixa eu fazer aqui o gráfico, fazer aqui o plano aqui para a gente desenhar. Veja que eu vou considerar agora o gráfico das soluções, certo? Lembrando que é o y de t, só para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu repetir aqui as soluções que a gente tomava com base e as soluções de equilíbrio. Deixa eu repetir aqui. Que a gente viu, né? E a outra aqui é o zero. Pronto. A gente sabe mais ou menos como está por aqui, né? Essa elas estão fazendo isso, subindo aqui, né? E vindo por aqui, né? E aqui elas estão se afastando, né? Mas a gente vai deixar um pouquinho mais preciso agora com isso que a gente fez agora. Vê. Com y maior que 1, a concavidade é sempre para cima, né? Eu vou fazer de cima para baixo. Ou vocês preferem de baixo para cima? O que é que vocês preferem aqui? Eu estou pensando em começar por baixo do zero, por aqui, depois fazer por aqui, depois fazer por aqui. Vocês acham melhor começar por onde? Com isso aqui, ó. O que, é que vocês acham? Antes do zero, está sempre subindo, né? Para baixo. É, para baixo, né? Tá assim, né? Vê. Assim, né? Sempre para baixo, né? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Né? A concavidade aqui está para baixo, né? Dá para ver, né? Tá descendo, né? A concavidade. Hein? Tá, e aqui a gente não se preocupa muito não nessa parte. Y menor que zero. E quando y é maior que 1, o que acontece? Aqui por cima. A concavidade é voltada para cima. Não, veja só, ela é decrescente, né? A gente viu que a derivada é negativa, né? Mas a concavidade é para baixo, né? Era assim, né? Concavidade para baixo, mas decrescente, entendeu? Pronto. E na meiuca aí, entre 0 e 1. O ponto de base aqui que a gente pega, o ponto de inflexão aqui é um meio, né? Foi um meio aqui, ó. A gente vem aqui, ó, no meio. Deixa eu botar aqui. Aí o que acontece? Se tiver de baixo, entre 0 e 1 meio, a concavidade é para cima. Ela é assim, ó. Concavidade para cima, né?
E quando passa de 1,5, um pouquinho para cima do 1,5, entre 1,5 e 1, a concavidade é para baixo. Tipo, aqui ela vai por baixo, assim, né? Para quem não lembra o que é concavidade, quer dizer que a tangente, tipo, concavidade para baixo, quer dizer que a tangente vai por cima, né? Só para vocês não acharem estranho, tipo, a concavidade está para baixo, tá assim, ó, as tangentes vão por cima. E a concavidade para cima, as tangentes estão por baixo. Certo? Só para você lembrar o conceito de concavidade, né? Certo? É, você perturba a derivada. É mais ou menos isso. Mas meu momento de intuito na vida real, o que é o que na verdade ela tem informação? Isso é alguma coisa que tu vê? Depende do que é que seja. Qualquer coisa prática. Você pode botar um atrito no. Você pega um corpo e vai descer uma ladeira. Pode deixar ele livre. Aí você pode considerar o atrito do negócio. Pode botar, sei lá, pode botar alguma coisa para tirar o atrito. Aí quando tá sem atrito, o problema é uma coisa. Quando você bota atrito, ele vira outra. Tipo, fica. As funções, as coisas que vão descrever o problema ficam mais difíceis. Aí, tipo, você diz que perturbou o problema. Você pode botar no vácuo o problema, mas você pode tirar do vácuo e considerar a existência do ar. Aí o problema fica perturbado. O meu, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tenho a minha tema de pesquisa. Eu considero uma órbita, vamos dizer assim, de um satélite kepleriano, ele é uma órbita elíptica, mas na natureza as coisas não se comportam desse jeito, precisamente. É próximo disso, fica próximo, né? Tipo, pega uma elipse e fica um pouquinho próximo, fica perturbado. É mais ou menos isso, ok? Bem, pessoal, eu teria outras coisas para falar com vocês, que é o teorema da existência e unicidade, mas por conta do tempo não vai dar para a gente falar, porque eu separei para falar com vocês essas coisas de revisão e tomou uma boa parte do tempo, certo? Mas não tem problema não, certo? A gente não vai estar correndo se não vai estar entendendo as coisas, certo? Eu só vou falar uma coisa que é importante, eu vou fazer uma aula, a próxima aula síncrona que a gente for fazer, eu vou fazer aula especificamente para poder, tipo, um tempinho de nada, tipo 20 minutinhos, meia hora eu falo sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, para ficar isso na cabeça, dessa coisa, tipo, o teorema da essência e unicidade, ele basicamente ele diz que as soluções não podem se cortar, certo? Há algumas condições para a função f que está aí, que define, né? Dos exemplos lá que a gente falou. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele de novo aqui, porque tem tanta coisa aqui que eu me perco. Deixa eu ver. Pronto. A ideia é mais ou menos que as soluções ficam assim. Você muda, tipo, muda um pouquinho a condição inicial, vai mudando a condição inicial, as soluções basicamente tem que ficar tipo assim, como se fosse essas listrinhas, ficar essas linhazinhas. Essas linhas não podem se cortar. Por isso que tem, ó, uma solução em vermelho que é constante, as outras tem que vir por cima, mas não podem cortar. A de baixo também, ó. A Y0, as outras têm que ficar por ali próximo, mas não podem cortar ela. Isso é a ideia do teorema de existência e unicidade. Eu vou deixar para fazer ele numa outra aula, com mais calma, e discutindo um pouco, certo? Eu não vou ficar fazendo todos os detalhes, não vou demonstrar tal, não. É só para vocês entenderem que ele tem alguma importância. Que é para dar uma intuição, inclusive, quando vocês forem falar de gráfico. Quando falar de gráfico de solução, quase sempre é assim. As soluções não se cortam. Quando fizer uma solução, a outra tem que estar por cima e não pode cortar alguma outra solução. Isso é uma coisa extremamente importante, certo? Quando vocês forem estudar futuramente, o que é que vocês forem fazer em matemática, é importante essas coisas. Tipo, saber até onde a solução, você tem a solução, né? Onde as soluções não se cruzam. Okay? Pronto, então basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma coisa para comentar? Digam aí. Deixa eu. Eu vou sair desse daqui para a gente poder falar aqui. Ah, como é que vai ser a prova amanhã? Já sabe a hora que vai colocar? Bem, amanhã é terça, né? É porque eu só estou pensando, se não ia. A minha preocupação
se não iria atrapalhar vocês se eu colocasse a prova cedo, porque você tem a lista para entregar, mas a lista tá pequenininha, né? Não vai atrapalhar não, né? Vocês queriam alguma hora específica? Você, tipo assim, quer que coloque logo cedo? O que vocês acham? A minha, é isso que eu pensei. Tipo, eu pensei em colocar lá para as 7 horas da noite, pra você me entregar só. Ou tipo, ou para as 10 horas da noite, você só me entregar. Amanhã é terça, entregar lá para quarta às 10. Se você fizer, eu só acharia ruim, talvez, porque se eu deixar às 10 horas, vocês não vão conseguir relaxar e não vão. E vão passar a noite fazendo, né? Tipo, amanhã de noite vocês têm aula, por exemplo. Oi? Eu boto. Eu vou fazer assim. Olha, como o Fausto falou, eu vou colocar 10 horas da noite. Aí vocês têm até 10 horas de quarta para fazer. Aí vocês decidem a hora que vocês fazem. Se faz amanhã de noite mesmo, se acorda só no outro dia. Como eu, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Se por acaso eu colocar isso, eu já vou ficar com isso martelando. Eu só consigo terminar depois que. Só consigo parar depois que eu termino. Aí por isso que eu queria colocar ou mais cedo, umas 7 horas, ou só no outro, ou sei lá, meia-noite, quando vocês nem tiverem, já tiverem de dormir. Mas vocês vão ficar esperando, né? Pronto, eu vou deixar às 10. Aí das 10 a, e amanhã. Oi? Não, é não. Eu vou fazer. Eu acho que eu vou. Então, então eu coloco das 10 da manhã até a meia-noite da quarta. Até o final do dia. Certo? Pronto, beleza. Beleza? Então eu boto às 10 horas da noite e fica até na quarta à meia-noite. Vai ser em cima das listas, certo? Não se aperreinar, é só uma formalidade, eu penso assim. É só para vocês revisarem do início até o que veio agora e pronto. Você não vai ter nada, não vai ter nada fora do comum não, ok? Certo, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui. Vou encerrar por aqui e amanhã dou notícias a vocês, ok? Beleza. Valeu, boa noite. Até. Nada.